Meus irmãos, quando nós voltamos um pouco nesse capítulo 20 de João, nós vamos encontrar Jesus aparecendo a seus discípulos. Ele aparece primeira vez, verso 19, nos diz que Jesus aparece a seus discípulos e Tomé não estava presente nessa primeira aparição de Jesus a seus discípulos. Depois Tomé volta, os discípulos dizem que o Senhor apareceu e ele disse: eu só acredito vendo. Se eu não ver e não tocar nele, eu não acredito. Passados 8 dias, verso 26, Jesus novamente aparece aos discípulos. Tomé agora está presente. Jesus então diz: Tomé, põe aqui o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. E com essa gloriosa confissão, meus amados irmãos, o apóstolo João, ou o evangelista, ele alcança seu propósito. Qual é o propósito de João? Mostrar que Jesus é Deus. E ao relatar essa confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, João chega aos momentos finais do seu evangelho, confirmando aquilo que ele já havia dito desde o início. Observe na sua Bíblia, o primeiro capítulo desse evangelho, o primeiro versículo, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está combatendo, irmãos, uma heresia. João está combatendo um perigo. Havia um herege chamado Cerinto, naqueles dias, que estava ensinando, estava dizendo que Jesus não era divino, que Jesus era apenas um homem. João escreve esse evangelho introduzindo o seu ensino acerca da pessoa bendita e divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também vai escrever suas cartas com esse mesmo propósito. E nós vamos ler no evangelho que o propósito era para que creiamos. E na carta é para a edificação da igreja que João escreve. Porém o seu objetivo é o mesmo. Nós vamos ver João repetindo essa verdade várias vezes na carta, ou nas suas cartas. Então, o propósito do evangelista sempre foi esse: mostrar que Jesus realmente é Deus. A ressurreição, e particularmente o seu aparecimento aos discípulos, tiveram efeito importante ao extrair essa confissão de Tomé e, consequentemente, firmar esse entendimento, essa compreensão nos discípulos. E quando nós falamos, irmãos, na ressurreição de Jesus, nós devemos entender que a ressurreição foi o maior sinal. O maior sinal. Observe que o texto aqui vai dizer: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. A ressurreição foi o maior sinal que Jesus realizou perante eles, a sua própria ressurreição. E é interessante observar, irmãos, o termo sinal, usado aqui por João, é usado mais por João do que pelos outros evangelistas, e indica um milagre que prova a autoridade de Jesus e a sua divindade, a sua majestade divina. Então João direciona a atenção daqueles que estavam vendo os seus milagres, e agora, ao escrever, ao relatar o seu evangelho, ele está chamando a atenção daqueles que vão ler e conhecer a mensagem
desse evangelho, para não necessariamente os feitos de Jesus, ao multiplicar pães, ao transformar água em vinho, ao ressuscitar um morto, ao curar um enfermo, ao expulsar um demônio. Na verdade, irmãos, o objetivo não é meramente a cura ou o milagre em si, mas ele tem um objetivo maior. E estamos falando aqui de um princípio que opera no mundo espiritual. Aquilo que ocorre no âmbito natural da vida, na esfera da criação e da vida natural, aponta para algo na esfera da redenção. Quando Jesus realiza seus sinais, irmãos, ele tem uma mensagem específica para transferir, para apresentar. Portanto, quando ele multiplica pães, ele diz: eu sou o pão da vida. Quando Jesus cura um cego, o que é que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ressuscita um morto, o que é que ele está ensinando? Eu sou a ressurreição e a vida. Você percebe? Jesus curou, ressuscitou, expulsou demônios. Quando ele expulsa demônios, o que é que ele está dizendo? Eu tenho poder sobre o mundo espiritual, todo o poder me foi dado. Eu sou Deus. Quem é que pode, meus irmãos, lidar com o mundo espiritual? Quem é que pode controlar, quem é que pode determinar o mundo espiritual? Somente Deus. Portanto, quando Jesus faz estas coisas, ele diz: eu sou. Ele está mostrando quem ele é. Observe que o sinal que Jesus realiza, os milagres, apontam para uma realidade maior do que o feito realizado no humano. Aponta para Cristo, para a pessoa de Cristo, para quem ele é e o que ele faz. E Jesus fez muitos sinais. Os discípulos presenciaram os sinais que Jesus realizou. E havia um motivo para isso, irmãos. Aqueles homens, eles foram tocados, eles foram impactados, e eles receberam, irmãos, uma compreensão especial daquilo que Jesus fez. Observe que eles estavam próximos de Jesus, e quando eles então saíam daquele ambiente, daquela cena, eles geralmente conversavam com Jesus sobre algumas coisas, sobre seus milagres ou sobre seus ensinos. Como em momentos em que Jesus contava uma parábola e eles não entendiam, eles voltavam e depois eles diziam: ô Senhor, o que é que significa essa parábola? Jesus ia e ensinava a eles, explicava a eles. Eles estavam próximos de Jesus. Quando eles perguntaram: Senhor, por que é que tu falas por parábola? Ele disse: eu falo por parábolas para que eles não entendam. Mas vocês entendem. Mas eu não quero que eles entendam. Por isso eu falo por parábolas. Os discípulos estavam próximos, estavam junto de Jesus. E observe, irmãos, nesse capítulo 20 aqui, nós vamos encontrar os discípulos presenciando, sendo testemunhas, testemunhando a ressurreição. E esse é o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Nesse âmbito, de uma maneira que os discípulos podiam ver, contemplar, perceber, irmãos, que aquele que estava morto agora está vivo. É muito fácil para nós apontarmos o dedo para Tomé e dizermos: incrédulo. É muito fácil para nós, porque nós já conhecemos a Escritura, conhecemos tudo o que aconteceu, tudo o que Jesus fez e realizou, e é fácil para nós olharmos e dizermos assim:
Tomé era um homem sem fé. Mas se coloque no lugar dele. Será que nós também não teríamos dificuldade de acreditar, de entender? Não somente a ressurreição, mas tantas outras coisas que nós vamos encontrar os discípulos muitas vezes patinando, sem entender, sem perceber, sem alcançar o que Jesus estava fazendo ou ensinando. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para essas verdades, para esses detalhes. E observe, irmãos, João e os demais evangelistas, eles não puderam registrar todos os feitos que Jesus realizou, nem todos os ensinamentos, consequentemente, nem todas as parábolas. Eles tiveram que ser seletivos, selecionar o que era que eles iriam registrar, o que era que eles iriam deixar passar. E é claro que para isso eles tiveram a ação, a inspiração do Espírito Santo. Observe, irmãos, aqui no capítulo 21, no verso 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, o que é que ele diz? Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que é que a gente entende disso aqui, irmãos? A gente pode compreender que o que foi relatado, o que está registrado para nós, é o mínimo do que Jesus fez. Se comparado a tudo o que ele fez, basta nós observarmos esse verso 25 aqui do capítulo 21. João está dizendo que não caberia nem no mundo inteiro. E aqui a gente não tem dificuldade de entender que João está usando uma linguagem hiperbólica, né? Ele está usando uma hipérbole aqui para dizer que Jesus fez muitas outras coisas. A hipérbole é uma linguagem exagerada. João está exagerando num recurso linguístico, um recurso de linguagem, para dizer: Jesus fez muito mais do que o que nós podemos registrar. Mas qual foi então o verdadeiro, o real propósito dos evangelistas em relatar os milagres que eles registraram? E João é quem nos dá essa resposta. Observe comigo aí. O verso 30 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Estes, porém, diz João, verso 31, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E a ideia, irmãos, quando ele diz: estes, porém, foram registrados para que creiais, a ideia no sentido original é no sentido de para que continueis crendo, para que vocês continuem crendo. O sentido do verbo aqui no idioma original, ele traz a ideia de um ato contínuo, não é um ato realizado uma só vez. É um ato realizado em um sentido contínuo, algo que permanece sendo feito. Então é como se João estivesse dizendo: olha, vocês, é para que vocês continuem crendo até o fim da vida de vocês. Não deixe de crer, não se esqueça que os escritos bíblicos, irmãos, todos eles tiveram um propósito. Todos eles tiveram um propósito imediato. Qual é o propósito imediato? É o propósito do autor ao escrever o seu livro inspirado pelo Espírito. É óbvio, nós não podemos tirar isso de vista. Mas é o propósito que aquele autor teve quando ele escreveu naquele momento para
uma determinada situação, só que o valor dessa escritura, ele perpassa as gerações, os séculos, e ele continua tendo valor eterno para nós e para cada geração. Mas ali naquele momento, a igreja estava sendo atacada, a igreja estava sendo minada por uma heresia, um falso ensinamento que afirmava que Jesus era apenas um homem. Essa heresia ainda persiste até os nossos dias. Tem gente por aí que continua ensinando isso, de que Jesus foi um grande profeta, mas somente isso. Então observe, meus irmãos, a intenção do autor é que nós creiamos até o fim, que nós continuemos crendo. E observe, irmãos, eu quero que você volte um pouco o seu olhar ao verso 30. O evangelista diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Alguns vão dizer que se o evangelista não tivesse dito isso, nós poderíamos pensar que tudo o que ele fez foi registrado. Então por isso que João se preocupa em nos prevenir quanto à realidade de que Jesus de fato fez muito mais. E não é que as outras coisas fossem indignas de serem relatadas, mas alguém pode dizer: ô pastor, então se Jesus fez muito mais, por que não foi registrado tudo? Porque veja, irmãos, é importante nós entendermos que não foi Jesus fazendo e falando, proferindo seus ensinos, suas parábolas. Não foi Jesus fazendo essas coisas e Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com seu caderninho escrevendo de um lado. Não foi assim que aconteceu. Esses evangelhos, eles foram escritos cerca de 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Inclusive, a maioria das cartas foi escrita antes dos evangelhos. E esses evangelhos foram escritos com o mesmo propósito das cartas. A gente está estudando Coríntios na escola dominical e nós estamos vendo a dinâmica, né? Por que Paulo escreveu aquelas cartas? Por que Paulo escreveu o 1 aos Coríntios? Por que Paulo escreveu o 2 aos Coríntios? Por que Paulo escreveu a carta severa? Por que Paulo escreveu? A gente está vendo por que ele escreveu. Os evangelhos, irmãos, vêm na mesma situação. A grande questão é que os evangelhos não são carta. É um gênero de escrita diferente, um gênero literário diferente. Mas eles também foram escritos para resolver questões que estavam acontecendo e situações que estavam atacando a igreja lá no primeiro século. Ali por volta dos anos 60, anos 70. Então João tem um objetivo para isso. É por isso que nós precisamos entender essa dinâmica. E observe de que forma foi feita essa seleção. Como nós dissemos, os evangelistas, eles foram seletivos. Eles tiveram que escolher o que escrever. Como é que foi feito isso? É claro que nós sabemos, irmãos, que o Espírito guiou estes homens de maneira infalível naquilo que eles escreveram, naquilo que eles registraram e naquilo que eles deixaram de registrar. Mas o fato é que João nos está nos ensinando aqui que tudo aquilo que foi registrado para que nós creiamos. Para que nós creiamos e continuemos crendo. A ideia é essa: você crê, em um dado momento da sua vida você creu, e a partir desse momento você continua crendo. Esse é o sentido do texto quando ele diz:
no verso 31, para que creiais. Portanto, irmãos, João está nos dizendo que ele descreveu o que era necessário. Ou seja, aquilo que era suficiente para confirmar a nossa fé. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender a suficiência da palavra de Deus. Por isso que nós não precisamos de outras revelações, de outras verdades, entre aspas, né? Por isso que nós não andamos em busca de revelações, de sonhos, de visões, porque nós entendemos que tudo o que já foi escrito é suficiente. Tudo que foi escrito, irmãos, é suficiente. Jesus realizou milagres, e esses milagres foram realizados para confirmar a fé dos discípulos, especialmente dos apóstolos que andaram com Jesus e que também depois realizaram milagres. Mas observe que há um motivo específico na realização destes milagres: é para confirmar a nossa fé, é para que nós tenhamos convicção, certeza. Mas observe, não é o milagre que infunde fé no coração do homem. O milagre é um meio de nos fazer confirmar e reforçar a nossa fé. Porque alguém pode dizer: meu pastor, mas quer dizer que a nossa fé, ela é fundada nos milagres? Ou é nas promessas de Deus, na palavra de Deus como um todo? É isso que João está dizendo aqui? Nós vamos crer só por causa dos milagres? E é preciso, meus irmãos, compreender de forma adequada isso, porque muitos em nossos dias, por não entenderem isso, baseiam toda a sua vida e toda a sua prática na realização de pretensos milagres. Então você vai encontrar determinadas igrejas com a propaganda: culto dos milagres, sexta-feira dos milagres, quarta-feira da fogueira santa, terça-feira dos 318, e assim vai. Cada um inventa um negócio diferente e diz assim: o Espírito vai agir, milagres vão acontecer, o milagre vai acontecer, sua vida será transformada, e colocam toda a sua atividade nisso. Porque, mas aqui não está dizendo que os milagres foram registrados para que creiamos. Veja, irmãos, Jesus, ele ensinou mais do que curou. Se você fizer uma análise bem feita nos evangelhos, você vai perceber que a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus, eles estão registrados em maior número do que os milagres. Ou seja, em comparação com os milagres, nós poderíamos dizer: Jesus ensinou mais do que curou. Tem mais doutrina nos evangelhos do que cura, do que milagre. Na verdade, irmãos, o milagre, ele confirma, ele corrobora a fé. Ele nos ajuda a ver, a entender o que Jesus fez, o seu poder. A fé, irmãos, de fato, a fonte da nossa fé está em Deus, na sua palavra. O milagre não é um fim em si mesmo, e não é um milagre que vai validar a fé, mas eles estão aqui registrados e foram dados a nós, para que nós tenhamos uma fé mais firme, uma fé confirmada. Agora observe, irmãos, qual o objetivo então desses milagres? Ele vai dizer: para que creiais.
Mas para que creiamos em quê? E João diz que Jesus é o Cristo. O que é que João está dizendo com isso? Quando a gente escuta esse termo, o Cristo, a gente pensa que é o nome de Jesus, ou que é o sobrenome dele, né? Quando nós ouvimos Jesus Cristo, a gente pensa, não, então quer dizer que Jesus, o nome dele era Jesus Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome dele. Do jeito que eu sou Roberto Lopes, então Jesus era Jesus Cristo. Está errado, viu? Quando um judeu ouvia esse nome Cristo, ele entendia o que significa isso. A palavra Cristo significa Messias. A palavra Cristo vem do grego, que significa Messias no hebraico, ou no aramaico, na língua do tempo de Jesus. Então, quando eles ouviam a expressão, o termo Cristo, eles sabiam a que estava se referindo. Então, quando João diz que Jesus é o Cristo, eles entendiam o que era que João estava dizendo. Jesus é de fato o Messias, o prometido, o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, o Salvador do mundo, o autor e consumador da nossa fé. Observe, irmãos, que João ele usa o título de maior importância do seu tempo para o povo da sua época, especialmente para os judeus, porque eles esperavam o Cristo e muitos estão esperando até hoje. Lá em Israel tem muito judeu que está esperando o Cristo até hoje, porque não entendeu isso que João disse aqui. Não entendeu que Jesus é o Cristo, que ele já veio. Ele foi descrito, ele foi prometido, ele foi registrado pelos profetas, ele foi anunciado, proclamado, e o povo esperava. E João está dizendo, é ele já veio. Então estas coisas nós escrevemos. João está falando de si, mas é claro que isso também se aplica a Mateus, Marcos e Lucas. Essas coisas que foram escritas, registradas, é para que vocês compreendam, para que vocês entendam, para que vocês continuem crendo, para que vocês tenham a fé reforçada, confirmada, reafirmada, e entendam cada vez mais que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado, o Messias. Por isso ele diz o Cristo, o Filho de Deus. Ele adiciona aqui essa expressão, mostrando que Jesus é de fato aquele enviado por Deus para salvar o mundo, para salvar os pecadores, para expiar os pecados, para abolir a morte, destruir o reino de Satanás, para nos trazer a vida eterna, a verdadeira salvação. E observe, irmãos, João chama Jesus aqui de Filho de Deus. Ele está nos mostrando que Jesus é da mesma essência do Pai. Nós somos filhos por adoção, mas Jesus é filho por natureza. Portanto, esse título, Filho de Deus, aponta para a divindade de Cristo, aponta para a sua eternidade, aponta para a sua coexistência e consubstanciação com o Pai. Ele é da mesma substância, ele é da mesma essência, ele é da mesma eternidade do Pai, porque ele é o Filho de Deus em essência. Nós o somos por adoção, através dele, através de Cristo. Então ele diz, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias enviado, o Filho de Deus. E ele diz, e para que, crendo, tenhais o quê? Vida. Para que, crendo, tenhais vida. Observe que João acrescenta aqui, né, esse efeito da fé, que é trazer vida. E aqui, meus irmãos, João está também, de uma certa forma,
nos prevenindo contra especulações, questões especulativas. Tem gente, irmãos, que fica especulando coisas. Tem gente que fica querendo saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Na ponta de uma agulha. Tem gente que fica querendo saber se Adão tinha umbigo ou não. Tem gente que fica querendo saber coisas desnecessárias. O que é que João está dizendo aqui? O que está escrito aqui, minha gente, é o suficiente. O importante é que vocês tenham vida. João está aqui, meus irmãos, afirmando o ponto mais importante da fé cristã. O que é de mais importante, meus irmãos? Que tenhamos vida eterna por meio da fé. E de que forma isso acontece? Por meio de Cristo, o nosso irmão, como diz a Escritura, o irmão mais velho, aquele por meio de quem nós recebemos a adoção. Então esse é o ponto mais importante da fé, para que nós tenhamos, irmãos, Cristo como Salvador, porque fora de Cristo estamos mortos, estamos separados, estamos perdidos. Fora de Cristo não há esperança. Fora de Cristo não há vida, não há salvação. Mas observe, ele diz: para que tenhais vida. Que vida é essa? Quando é que começa a vida da qual João está falando aqui? João está falando de vida eterna. Nós sabemos disso, ele está falando de vida eterna. Mas quando é que começa a vida eterna? É importante, meus irmãos, nós entendermos que a vida eterna não começa quando a gente morre e vai para o céu. Um crente morreu, um crente verdadeiro, sincero, um salvo em Cristo morreu, está no céu, começou a vida eterna? Não. A vida eterna começa quando nós fomos transformados. Ela começou. Porque ela já começou, meus irmãos, e ela não vai mais parar, ela não vai mais ter fim. Quando a morte chegar, essa morte é física. Como diz o hino, né, o 408, quando o derradeiro olhar, este mundo aqui vou ver. Quando nós dermos o último suspiro, o último olhar, não significa que houve uma mudança ou que houve uma ruptura no que diz respeito à nossa vida espiritual. O que houve foi uma ruptura na vida física. Mas o Espírito permanece, ele continua. O que é que acontece quando um salvo em Cristo morre? Lembra do rico Lázaro? O que foi que aconteceu com o rico? Foi sepultado. E ele se encontrava onde? No Hades. De que maneira? Em sofrimento. E Lázaro? O que é que o texto vai dizer? Lázaro morreu e foi levado, foi transportado. Por quem? Pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. E como era que Lázaro estava lá? Sendo confortado, estava em gozo, em prazer, em alegria, em paz, na presença de Deus. É isso que acontece. Então, a nossa vida eterna, ela já começou. Aquele que é um salvo em Cristo, de fato, ele já experimenta essa vida eterna. É claro que nós estamos aqui nesse mundo sofrendo, passando por dificuldades, por problemas, mas a vida eterna, ela já está em curso. Então é por isso que ele diz, para que vocês continuem crendo e tenham vida eterna. Mas que vida eterna é essa? Ele vai dizer no final do verso 31, em seu nome. Vida em seu nome. Qual é a importância do nome? Vamos dar uma olhadinha lá em João 1. Abra sua Bíblia, João 1. Veja aí o verso 12. João 1, 12. No 11 diz que ele veio para o que era seu, e os seus não
o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Observe, irmãos, o nome de Cristo, ele deve ser recebido. De que forma? Através da fé nele. Então, quando nós recebemos a Cristo através da fé nele, nós somos implantados em Cristo mediante a fé e recebemos o direito de adoção como filhos de Deus por meio de Cristo. Aí nós nos tornamos filhos. Jesus é o unigênito do Pai. Em essência, Ele é o único, por isso esse título de unigênito do Pai. Mas nós, irmãos, através dele, através do seu nome, o nome que está acima de todo nome, através de Cristo nós o recebemos pela fé, e pela fé nós somos incorporados na família de Deus. Agora observe que o evangelista aqui, ele vai nos dizer que esse poder de ser feito filho de Deus, ele só é dado a quem? A todos aqueles que creem no seu nome. Não é todos que são filhos de Deus. A gente sabe que isso é uma discussão grande, né? Vira e mexe, a gente está conversando com alguém, e a pessoa diz, mas todo mundo é filho de Deus. Aí a gente vai explicar, não, não é. Aí a pessoa já fica logo aborrecida e diz, você está dizendo que eu não sou? Você está dizendo que eu não sou filho de Deus, é? Irmão Josibias, né? O diácono Josibias, lá da congregação de Vila Santana. Ele conta que ele estava em casa, né? E os irmãos foram lá, o irmão Josivaldo, o irmão presbítero Manuel Martins, eu acho que Chicão, o diácono de Janilson, e não sei se tinha mais alguém. E foram lá evangelizar. O homem era valente, né? O irmão Josibias era daquele que derrubava o boi segurando pelo pescoço. Brabo todo. E chega lá uma turma e o irmão dele de um lado, ele se segurou, né? E aí foram com essa proposta para o lado dele. Olha, mas filho de Deus é só aquele que crê, aquele que aceita Cristo como Salvador. Aí ele disse, vocês estão querendo dizer que eu não sou filho de Deus, não é? Aí os irmãos, né, eu não lembro os detalhes exatos, os irmãos talvez sabem mais do que eu, porque eu não estava lá. Mas ele estava contando isso para mim esses dias. E os irmãos disseram, olha, aí mostrou o texto para ele, né, mostraram alguns textos para ele, ele disse que ficou com aquilo na cabeça. Não, esse negócio não está, esse negócio está certo não. Eu quero ser filho de Deus. E aí ele chegou para a esposa, a irmã Elizabeth, e disse, mulher, ó, eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser um crente. E aí ele entrou em contato com os irmãos, veio aqui, não foi? Pegou um carro, veio aqui e disse, eu quero ser filho de Deus. Então venha para cá, meu irmão. E aí Deus tem abençoado até hoje. Não somente ele, mas a família e a igreja. Por quê? Porque ele se fez filho de Deus, ele tornou-se filho de Deus. Observe, irmãos, isso é um ponto muitas vezes de desgaste, mas é preciso que nós saibamos explicar. Porque, irmãos, muita gente diz que tem fé, muita gente diz que crê em Deus. O Evangelho nos ensina, irmãos, que aqueles que de fato creem em Deus, nasceram de Deus. Eles já nasceram de Deus. Eles nasceram numa nova família, a família de Deus. De que forma eles nasceram? Aqui nesse mesmo capítulo, João nos diz.
Observa aí o verso 12, desse capítulo 1 de João, mais uma vez. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são esses? Quem são esses que se tornaram filhos de Deus depois que creram no seu nome? Ele continua no verso 13 dizendo quem são. São aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que é isso? Não, João não está falando aqui de um nascimento natural, físico, humano. Portanto, não se trata de um nascimento de sangue ou de carne, como Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo nada. Nicodemos disse: como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo, sendo eu já um homem velho? Jesus disse: não é isso, Nicodemos. Eu estou falando outra coisa. Não é de carne nem de sangue, não é da vontade da carne nem da vontade do homem, mas é de Deus. É pela vontade de Deus, meus irmãos, que nós nascemos de novo e nos tornamos seus filhos, nos tornamos membros da sua família. É preciso observar isso, meus irmãos, com prudência, mas com sinceridade, olhando para a Escritura e entendendo o que Deus está falando. Isso não é uma coisa que depende da vontade do homem, está muito claro aqui. Não é aqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, é de Deus. Esse nascimento é de Deus. Ele é operado por Deus. E é Ele que nos dá essa fé. É Ele que implanta essa fé no nosso coração. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos. De que maneira? Mediante a fé. E isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? Nem a salvação, nem a graça e nem a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja, 3 coisas aí: graça, fé e salvação. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Mas Paulo diz: isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. É Deus quem dá, é Deus quem opera. Aí alguém diz assim: ô pastor, mas e a vontade do homem? E se o homem não quiser? E aí eu respondo com outra pergunta: qual é o homem que quer? Me diga. Qual é o homem que quer? Paulo, conversando com seu interlocutor imaginário na carta aos Romanos, aí ele diz: então tu dirás, quem é que pode resistir à vontade de Deus? E de fato, quem é que pode resistir à vontade de Deus? O pastor, então quer dizer que o homem é um robô, uma máquina programada, um controle remoto? Não. Se você acha que o ensino é esse, você não entendeu o ensino. Se você acha que é isso que a Bíblia está dizendo, você não entendeu a Bíblia. Você não entendeu o ensino da Escritura. Porque, meus irmãos, no final das contas, ô pastor, mas o homem não tem que decidir? Tem. Pronto, agora o pastor está misturando tudo, não está dizendo coisa com coisa mais. Não. Vamos entender a Bíblia, minha gente. Vamos entender o que a Escritura ensina? O que é que Deus faz? Por meio do Espírito. Qual é o papel do Espírito, meus irmãos? Convencer o homem de quê? Pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu perguntar uma coisa: se não houver esse convencimento, o homem se converte? Sim ou não? Não.
Se não houver esse convencimento, o homem não tem condições de por si mesmo se converter. Essa ideia de que o homem ele tem em si a capacidade de decidir por si só, não é bíblica. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é mostrando que o homem está morto, perdido, irreconciliável, inimigo de Deus. E basta você abrir a Bíblia em Romanos 3 e ler a partir do versículo 10, que é para chorar. Aquilo é a condição do homem. E aonde é que entra então a ação do Espírito? Em convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Quando o homem convence, ou seja, quando o Espírito convence o homem, vai chegar um momento que o homem vai tomar a sua decisão, mas ele só tomou a decisão porque o Espírito convenceu. O que é que Paulo diz escrevendo aos Romanos? Ou ignoras tu que é a graça de Deus que te conduz a quê? Ao arrependimento. Se não for a graça de Deus conduzindo você, você não vai. É isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. E é isso que nós precisamos entender. João está dizendo aqui, não é da vontade do homem nem da carne, é de Deus. É Deus que efetua, é Deus que realiza o que, irmãos? Tanto o querer, quanto o realizar. É Deus quem faz isso. Eu estava estudando isso aqui, meditando, clamando a Deus sabedoria para tratar desse assunto. E eu estava me lembrando da figura. Eu já fiz muito isso. E muitos dos irmãos já fizeram isso. Quando o filho da gente é pequeno, aí a gente vai ensinar ele a andar de bicicleta. Tem as rodinhas, né? Mas chega uma hora que a gente tira as rodinhas. Quando a gente tira as rodinhas, aí ele diz assim: papai, segura papai, senão eu caio. Não é assim? A gente diz: vá meu filho, a gente sai atrás segurando na sela, né? Ou no bagageiro da bicicleta, sai segurando, e ele sai ali, todo tortinho. E o que é que a gente faz? Eu fiz isso muito com os meninos. Eu soltava, ele dizia: tá segurando papai? Eu dizia: tô. E eu correndo atrás, né? Tá segurando papai? Tô. Mas eu estava ali. Ele não sabe o que é que está acontecendo. Mas ele está fazendo por quê? Houve um momento que nós estávamos realmente segurando e conduzindo. Mas a partir de um certo ponto, o que foi que a gente fez? Vai. Solta. E ele vai. É isso que Deus faz, irmãos. Ele infunde fé no nosso coração. E é claro que vai chegar um momento que a gente vai tomar essa decisão. Mas se não houver o convencimento do Espírito, e se Deus não implantar fé no nosso coração, nós não vamos chegar nunca. Ou não chegaríamos nunca a essa decisão. Ou ignoras tu que foi a graça de Deus que te conduziu ao arrependimento. Então, meus irmãos, é isso que ele está nos ensinando aqui. O nome de Jesus, para que crendo tenhas vida em seu nome. E terminando aqui, irmãos, nós observamos que a salvação, ela agora abrange a todos. Ela não está restrita mais a só um povo. Qual é a condição agora? Eu digo agora, mas desde Cristo. Qual é a condição agora? Para a fé, ou seja, para a salvação. É a fé mediante a graça. A salvação, como nós vimos nas quartas-feiras recentemente, a salvação, ela agora, o evangelho, ele sai das fronteiras de Israel e se estende para o mundo todo. Aonde o evangelho chega, ele salva.
pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações que recebem Cristo, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus e de fazerem parte da família de Deus. Esse é o poder conferido pelo Evangelho para todos aqueles que recebem Cristo pela fé e de graça. Lembrando que essa fé, meus irmãos, ela não tem raça, não tem cor, não tem pele, não tem nacionalidade, não tem gênero, não tem nada disso. Gênero, quando eu digo, é homem e mulher. Não tem homem, não tem mulher. Todos são um em Cristo. Essa fé, ela oferece uma posição suprema àqueles que a recebem. Que posição é essa? De serem filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. E ela é um dom de Deus. Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Ser filho de Deus, irmãos, é muito mais do que apenas ser criado à imagem e semelhança de Deus. É ter um relacionamento pessoal, íntimo com Ele, com Cristo. Os homens não são, por natureza, filhos de Deus. A humanidade, em seu estado natural, não é, por natureza, filho de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo, estes obtêm o direito, recebem o direito de se tornarem, de serem feitos. Essa é a melhor tradução. De serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creem no seu nome, a todos aqueles que um dia entregaram e aqueles que ainda vão entregar a sua vida a Cristo. Amados irmãos, que Deus nos ajude, que Ele nos dê sabedoria e que esse tempo, esse período que nós passamos, 30 mensagens sobre os milagres, que nós passamos, irmãos, ter guardado, que continuemos guardando, que continuemos crendo, que continuemos a crer até o último dia, até o dia em que nos encontrarmos com Cristo, seja pela sua vinda, seja pela nossa ida. Ou a gente vai primeiro, ou Ele vem, mas de uma forma ou de outra nós vamos encontrá-lo. E que até esse dia nós continuemos crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe.